Pronto. Então, dessa vez por ser uma matéria mais teórica, né? Eu resolvi usar direto aqui a apresentação da apostila, tá? E nós vamos falar então sobre a segurança, né, no meio dos sistemas de informação. E hoje em dia ela é primordial, principalmente porque tudo que nós fazemos envolve internet. Então hoje todos os sistemas eles estão conectados o tempo todo na internet, seja por computador, seja dispositivos móveis. E quando nós nos conectamos na internet, nós estamos numa realidade muito perigosa, porque ali a gente está conectado com diferentes tipos de pessoas e diferentes tipos de pragas virtuais. Então, muitas vezes, né, a nossa... Heitor, vai lá chamar sua mãe, eu tô dando aula, por favor. A sua mãe pega. Heitor, a sua mãe pega, eu esqueci, eu tô dando aula. Vai lá. Heitor, eu tô dando aula aqui no computador, eu não posso falar com você. Vai lá. Ô, Gil, eu tô dando aula, para de gritar, pelo amor de Deus, gente, tô com pessoa aqui. Fecha a porta aí. Ora, desculpa, tá? Meu menininho chegou aqui no quarto, aqui onde eu trabalho. Tem uma criança de 5 anos em casa e tem hora que acontece isso. Então, como eu estava falando, né? Quando a gente entra no mundo virtual, nós estamos sujeitos a várias pragas virtuais, né? Então, quando o nosso computador ele começa com um comportamento errado, o programa começa a fechar, abrir sozinho, o computador fica lento, a gente começa a receber mensagens de e-mails que a gente não costuma ter contato. Então a gente já pode ter certeza que por trás disso, né, tá alguma praga virtual. E aí a gente tem os worms, os boots, spyware, cavalo de Troia, ransomware, né? Além de outros tipos de ataque, como engenharia social, que hoje está muito disseminado também. É importante frisar que muitas vezes nosso computador ele pode estar infectado e a gente nem perceber. E antigamente, né, a maioria dos vírus eles tinha. Ah, você também tem uma priminha, né? Você sabe como é que é, né? É complicado. É muito bom, mas tem hora que dá trabalho. Tá falho? E agora, melhorou? Tá saindo melhor o áudio agora? É, tô falando, tá saindo melhor? Ué, estranho. Ó, eu tô com a boca bem próxima aqui do microfone. E agora, tá melhor? Ah, então tá bom. Vou falar bem perto do microfone aqui do computador
para não ter esse problema, então. É, então, continuando aqui o que a gente estava falando, né? Antigamente, os primeiros tipos de vírus, né? Eles afetavam somente o computador. A gente tinha perca de arquivo, é, o computador travava. Hoje não. Hoje o objetivo do vírus é ter acesso à conta bancária, fraude. Ou seja, o cenário mudou muito, né? Então, a gente está com vírus e nem percebe, porque o computador não dá sinais às vírus, né? Então, a gente vai entrar agora em alguns detalhes para entender quais os tipos de ataque, né? Então, um vírus nada mais é do que um programa de computador, só que esse programa ele é malicioso e normalmente ele se propaga através da ação de um usuário que clica em um arquivo contaminado e dentro de uma rede ele consegue se auto-infectar, né? No caso, por exemplo, um worm. O vírus ele só vai conseguir. Primeira diferença aqui, né, de um vírus com um worm é que o vírus ele só vai se propagar com a ação do usuário, seja através de um pendrive, através de um envio de um e-mail infectado e o usuário clica nesse e-mail. Se não tiver a ação do usuário de clicar, esse vírus ele não vai ser multiplicado. Já o worm, ele, ou tradução de verme, né? É um programa de computador também, mas ele já se propaga sozinho, automaticamente, através de uma rede, enviando cópias automáticas dentro dos computadores que estão conectados ali da rede, dentro da rede, independente da ação do usuário. Como que ele faz isso, né? Ele explora vulnerabilidades dentro da rede, dentro do sistema, consumindo então recursos como processamento, memória do computador, a largura de banda da rede. Então, por exemplo, eu já trabalhei num hospital, cuidava da TI lá do hospital, e eu me lembro muito bem que a gente tinha cerca de 120 máquinas na rede naquela época, e os computadores eles estavam sem. Só usavam naquela. Mais ou menos uns 20 anos atrás. A gente usava só aquele antivírus da o Avast, aqueles antivírus bem básico, né? E eles não conseguiam, então, não tinha um firewall, né? Eles não conseguiam é, eliminar todos os vírus. E aí teve uma época que funcionários começaram a usar pendrive, né, para escutar música. Aí a gente teve que tirar todos os acessos pendrive, né? Por quê? A rede pegou um vírus lá, um worm, na verdade, que você acabava de formatar o computador, ligava ele na rede e já infectava de novo. Então você podia formatar. Eu tinha dia que eu formatava 20 computadores, eu colocava na rede, como a rede estava infectada, como os outros computadores da rede estavam infectados, né? Porque a rede ela não fica infectada. O que fica infectado são os computadores, né? A rede ficava muito lenta porque eles consumiam muito dados, muita banda, né? E aí travava todo o computador, travava todo o sistema. Então, o que que a gente teve que fazer? A gente teve que parar toda a rede. A gente parou toda a rede, formatou todos os computadores e aí a gente contratou.
um antivírus pago com firewall e foi onde resolveu o problema. Então, para vocês terem uma ideia de como que um worm ele pode se replicar dentro de uma rede, em questão de segundos, você liga um computador recém-formatado na rede, ele já é infectado novamente. Por quê? Ele fica enviando cópias dentro da rede para computadores que não estão infectados, né? Também temos aqui um ataque chamado DDoS, que é quando nós temos um boot, aliás, vários boots, né, chamados de bootnets, que são redes onde nós temos o bootmaster, que é o computador principal, que é o que comanda todo esse acesso indevido, e boots são os zumbis, ou robôs, né, que são computadores que estão infectados, que são controlados remotamente pelo bootmaster, que tem como objetivo fazer um ataque em larga escala contra computadores alvos, servidores, com o objetivo de derrubar o serviço. Então é uma negação de serviço, né? Chamado então de ataque DDoS. Então aqui nós vimos até agora três tipos de ataques, né? Também temos aqui os keyloggers e os screenloggers. Esses aqui são outro tipo de vírus, né, que ele tem como objetivo, os keyloggers no caso, eles vão pegar tudo que é digitado no computador, ele vai ser armazenado e vai ser enviado para a pessoa que está do outro lado, controlando esse keylogger. Já o screenlogger, ele vai pegar tudo que é visual na tela, né, do computador. Ele vai coletar os dados em forma de imagem. Aí, através disso, a pessoa que está ali trabalhando, né, com o keylogger ou o screenlogger, ele vai ter acesso, por exemplo, às suas contas de e-mail, ao seu internet bank, porque você digitou, você apertou o teclado, os botões que aparecem lá no teclado, por exemplo, por exemplo, do internet bank, e tudo vai ficar armazenado, né? Também temos os adwares, que são propagandas e anúncios que aparecem automaticamente ali no, no seu computador de forma gratuita, mas que quando você clica, você não sabe o que vai estar por trás desse adware. Então pode ser que ele tenha algum vírus, algum worm por trás dele. Pode ser que, primeira coisa, ele já aparece no seu computador sem o seu consentimento. Você não instalou ele, né? Muitas vezes a gente pensa que quando a gente está no computador, se a gente não clicar nas coisas, né, a gente vai estar seguro. Mas muitas vezes, pelo simples fato da gente pesquisar algum item na internet, o que que pode acontecer? Tá, pera aí que eu já vou voltar aqui, né? Nesse caso, como conseguiria resolver, né? Mudando a rede? Então, foi igual eu falei, né, Laura? Conseguiria resolver a partir do momento que você consegue isolar todos os computadores da rede. Aí você tem que formatar os computadores e colocar um antivírus, um firewall na rede que vai impedir a entrada novamente desse vírus, desse worm, tá?
Agora sobre o, o Keylogger. O Keylogger, ele vai pegar tudo que você digitar no teclado, ele vai chegar para a pessoa que está controlando aquele keylogger. Já o Screen Logger, ele vai armazenar as imagens da tela do seu computador, como se fosse prints, né? Ele vai dando prints na tela do seu computador e isso vai chegando também para a pessoa que está ali do outro lado do Screen Logger, o hacker no caso, né? Ficou claro? Sim, consegue trabalhar junto, mas no caso você tem que ter o funcionamento deles são diferentes, né? Aí você vai ter que ter dois vírus, dois worms diferentes aí na rede, né? Um do tipo Screen Logger e um do tipo Keylogger. Agora, sobre o adware, você já passou por exemplo, eu tô com vontade eu tô precisando comprar uma televisão, um exemplo. E aí você digita televisão no seu celular. Vou dar uma olhada aqui nas televisões. Mas você nem compra, você só está pensando. Quando você liga o seu computador, como você pesquisou no seu celular? E o seu celular tava, você pesquisou no Google e a sua conta Google está vinculada ao seu computador também, começa a aparecer propagandas de televisão. Você já reparou isso? Já aconteceu com você? Então, para você ver que a gente não está livre, sempre acontece, né? A gente não está livre desse tipo de invasão, que é uma invasão, né? Essas propagandas começam a aparecer ali sem a gente querer. Também temos um problema, acho que é o armazenamento de informações, que são os cookies, né? Os cookies, eles começaram como uma forma de você navegar ali no computador e ele armazenar os seus dados para que você, por exemplo, o seu e-mail, o login ali, para você não ficar tendo que digitar toda vez que você entrar naquele site. Então, no começo foi até uma boa ideia, né? Mas agora, o que que acontece? As páginas, elas começam a pegar os seus dados, né? Seus históricos de pesquisa, fica tudo armazenado lá, porque a gente está usando os cookies. E aí a gente não sabe para que eles vão usar essas informações, né? E também temos o famoso cavalo de Troia. Então, o cavalo de Troia é um tipo de vírus que ele entra dentro do seu computador através de um programa que não é fraudulento. Então, por exemplo, você faz o download de um programa na internet e por trás desse programa que você fez o download, que aparenta ser um programa honesto, tem um cavalo de Troia, ou seja, vem um vírus junto. Ele pode ser um vírus, ele pode ser um worm, pode ser um boot, tá? Então, dentro desse programa que você fez o download, por exemplo, eu vou baixar um jogo. Você baixa o jogo funciona normal. Só que junto do jogo vem um, um vírus, um worm, um boot, que é o famoso cavalo de Troia.
Também temos, né, uma variação de um malware, que é o ransomware. O que que é o ransomware? Ele é um malware que se propaga também é, de forma automática na rede, porém o objetivo dele é criptografar os dados de um computador e então exigir um resgate em pagamentos através de criptomoeda para tentar é, tirar dinheiro da pessoa que teve os dados perdidos, né? E ali tem um problema. O grande problema é que muitas vezes as pessoas pagam por esse resgate e eles não devolvem os dados. Ainda fica pedindo mais dinheiro. Cerca de 85% dos casos que são pagos, eles não devolvem. Então, o grande segredo, o que que é para se escapar desse problema é manter um backup dos seus dados. Também é muito importante, né, a gente tomar cuidado com as extensões que nós vamos usar no nosso navegador. Então, sempre é importante usar extensões que são indicadas pelo navegador, né? Porque a gente não pode adicionar um- uma extensão de um desenvolvedor que a gente não confia. Por quê? Porque a gente não sabe o que que vai estar por trás daquela extensão. Portanto, fica a dica aqui, ó. Sempre instalar extensões de lojas oficiais, para que não tenha presença de possíveis malwares. Vamos ver aqui. Eu achava que os cookies eram só um jeito de saber a quantidade de visualizações de um site. Oh, boa tarde, Ana. Tudo bem? Eu achei que você não estava conseguindo mandar a mensagem aí pra gente, porque eu não tinha visto. Eu vi que você entrou com um e-mail externo. Você entrou com o e-mail o novo e-mail do Centro Paulo Souza? Ah, você entrou com o e-mail da Fatec. Então é por isso. Aí apareceu uma mensagem aqui pra mim. Eu acho que eu apertei aqui e deu certo. Eu tô usando o e-mail da ETEC ainda, porque o CPS ainda não tá funcionando. Bom, pelo menos quando eu entro aqui no Teams não tem nada ainda. Por isso que eu tô usando o da ETEC ainda. Você tá usando o Centro Paula Souza, Lara? Então não sei. Não sei. Tá muito confuso isso. Então voltando aqui, né, no assunto, algumas dicas, né, também que a gente pode falar é sobre o uso de páginas clonadas, né? As páginas clonadas você está suscetível a muitos golpes, então é muito importante quando a gente for comprar algum produto online, comprar nas lojas oficiais, né, do fabricante.
Se é um fabricante que não é tão reconhecido ali, você pesquisar muito bem no Reclame Aqui, verificar se tem CNPJ, se o CNPJ está ativo, e dê preferências para comprar dentro de um marketplace, por exemplo, né, dentro do Mercado Livre, da Shopee, porque ali você vai estar mais garantido. Você paga um pouco mais caro, mas você fica mais tranquilo de comprar dentro desse tipo de rede, né? Sempre desconfiar de ofertas mirabolantes, preços reduzidos, ou coisas que fujam do comum. Portanto, é muito importante a gente se prevenir, né? A gente tem que estar se prevenindo, ou seja, evitar de abrir ou clicar em arquivos anexos que a gente sabe que são de pessoas que a gente não conhece. Não clicar naqueles e-mails que chegam no spam da caixa de e-mail. Não clicar em banners, mensagens com- que a gente desconhece, com um erro de português. Sempre ficar atento a isso, né? Por exemplo, eu dei essa mesma aula aqui pro pessoal aqui na ETEC de segurança da informação. E aí a gente estava falando lá sobre problemas, casos que já ocorreram de worms, de é, todos esses tipos de ataque. E lá teve um aluno, ele mostrou, né, um caso que era uma mensagem que chegava no e-mail das pessoas, né, na época estava na pandemia ainda, era uma mensagem com o nome da Netflix, que a pessoa clicava, tinha um link para a pessoa clicar. Aí o Netflix estava dando 3 dias de acesso gratuito na plataforma de streaming devido à pandemia, como uma forma de é, ajudar as pessoas, a dar uma alegria para as pessoas na Covid-19, que era um momento de tristeza e tal, né? Então, assim, era uma coisa que não fazia nenhum sentido, né? Para que a Netflix vai dar acesso a 3, 4 dias para as pessoas assistir filme de graça porque tá com Covid, na época da Covid? E muita gente caiu nesse golpe porque simplesmente viu vantagem nisso e clicou, né? Então a gente tem que estar sempre desconfiando dessas ofertas mirabolantes, né? Exatamente. Isso em 2021, se eu não me engano. Outro tipo de golpe que está acontecendo muito também é você coloca o seu carro para vender na internet, você anuncia na OLX, no marketplace do Facebook lá, e aparece uma outra pessoa, ela pega as fotos do seu carro, né? Joga por um preço lá embaixo na internet, faz um segundo anúncio, aí aparece um comprador e o cara tá vendendo o seu carro. E depois ele marca um horário para vocês dois se encontrarem lá. Aí a pessoa já fez um pré-pagamento e a pessoa perde o dinheiro. Isso seria tipo um ataque phishing, né? A gente não tá falando aqui não, mas é um ataque phishing esse. A gente também tem ali a engenharia social, que as pessoas elas usam muitas vezes ali um perfil falso para obter informação, né? Para obter dados sigilosos, né? Então, por isso, a gente tem que estar sempre
tendo um comportamento preventivo. Então, evitar comportamentos que possam é, causar danos para a rede de computador, né? Importante também verificar a autenticidade da mensagem antes de clicar um link, ver o remetente. Banco nunca manda mensagem, banco nunca pede senha. Instalar um programa de firewall para como uma porta, né, dentro da sua rede, evitar que pacotes externos entrem de forma indesejada dentro da sua rede, dentro do seu computador. E principalmente ter um bom antivírus, né? Sempre manter os programas, o Windows, o sistema operacional, todos eles atualizados para correções de vulnerabilidades, né? Utilizar senhas complexas, autenticação de dois fatores, trocar periodicamente a senha, não utilizar a mesma senha para todos os seus e-mails, para todos os tipos de serviços, não compartilhar informações pessoais na rede, só utilize sites de compras conhecidos na internet, não utilizar armazenamento automático de senhas que é oferecido pelos navegadores. Sempre que você terminou de usar um sistema, fecha ele. Não deixe cartão de crédito salvo no celular, porque criança pode utilizar. Não deixe criança mexendo com computador, com celular, sem é, o devido monitoramento. Faça backup constante. E o mais importante de tudo, tenha bom senso. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos ver, a Ana está digitando? Vamos esperar um pouquinho. Com certeza, né? Muito perigoso. Meu menininho aqui, ele entra, ele cata meu celular, vai lá no Shopee. Quando eu vou abrir o carrinho de compra, tem 20, 30 brinquedos, tudo quanto é coisa. Ele as crianças de hoje é muito esperta. Ah, você já fez arte, né? Ó, parabéns, hein? Muito bom. É, e vocês, já passaram, já tiveram dificuldade, já presenciaram algum tipo de ataque, seja ele software, seja ele engenharia social, phishing? Vocês têm alguma lembrança disso? Conhece alguém que já passou por isso? Já viu muito caso de phishing com site de compras. Ah, vocês estão muito espertas, nunca aconteceu com vocês, mas já viram, né? Então, o professor aqui não era muito esperto, não. Teve uma vez eu fui comprar um notebook, cerca de uns 12 anos atrás, mais ou menos. E já ouviram falar da
da rede de supermercados Extra. Então, o Extra é extra.com.br, né? Aí apareceu para mim lá, eu tava querendo comprar um notebook, apareceu no e-mail lá, uma opção lá de um notebook, né? E o site era Extra Ofertas, algo do tipo assim, sabe? Tinha um outro nome na frente, .com.br. E assim, naquela época foi quando tava começando essa questão de site clonado, sabe? E aí eu cliquei, era idêntico ao original. Eu mesmo já tinha comprado várias coisas no site oficial do Extra. E aí eu comprei um notebook, né? Perdi R$ 1.500 na época. Cerca de uns R$ 3.000 hoje. Aí a sorte minha é que eu desconfiei, porque eu entrava no site, o carrinho de compra nunca atualizava. Aí eu tentava ligar no 0800 também não funcionava, né? E aí eu desconfiei. Aí por sorte eu consegui, através do boleto que eu paguei, que eu vi que era na a conta recebedora, era na Caixa Econômica Federal. Aí eu abri um boletim de ocorrência, abri uma reclamação na Caixa Econômica Federal, e aí a Caixa já havia verificado que era uma conta meia suspeita, porque estava movimentando vários valores altos, né? E aí eles bloquearam a conta e aí eu consegui reaver meu dinheiro de volta, mas deu trabalho. Uma outra vez também, essa foi recente. O meu irmão, ele se mudou para uma cidade de cerca de 300 quilômetros de distância de onde a gente mora. E meus pais já são idosos, eles têm cerca de 62 anos. E o celular do meu irmão foi clonado. Aí meu pai recebeu uma mensagem do meu irmão pedindo dinheiro. Que ele tinha que pagar um boleto e o celular dele tava com a tela quebrada e tal. Aí meu pai foi lá, fez um Pix de 2.000. Aí depois apareceu um outro problema que o meu irmão tinha que resolver isso e aquilo. Tinha a foto do meu irmão, mas era um número diferente. Aí meu pai passou mais três. Aí acabou o dinheiro do meu pai. Aí pediu o dinheiro o telefone da minha mãe. Meu pai passou. Só sei que foi virando um bolo de neve que eles perderam quase R$ 10.000, mais ou menos. E aí, no caso, já foi um engenharia social, né? Um site clonado é um phishing, né? Aqui já saiu engenharia social, o ataque, esse tipo de ataque, né? E infelizmente está acontecendo muito, pegando muito pessoas idosas, né? Hoje também eles ligam muito para falar que seu filho foi sequestrado, que se você não pagar. Ah, sim, isso acontece muito. Então já tem muito também esse negócio de ligar e, e falar que o fulano foi sequestrado, que se não pagar tal disso, o ex manda no grupo da família, né? Boa ideia é combinar uma frase ou palavra para saber, né? E é isso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu já quero aproveitar, antes que eu me esqueça, mais da metade dos alunos estão fazendo a atividade da Agenda 6 de forma incorreta. Ela tem que ser feita na forma de apresentação de slides. Então você pode utilizar o Canva, você pode usar o PowerPoint, qualquer programa que faz uma apresentação de slides. Você pode mandar no formato PDF, não tem problema. Mas é como se você fosse fazer um seminário.
Você não precisa gravar o vídeo, mas tem que ter a apresentação nesse formato, tá? De slide. Então, se vocês estiverem em algum grupo de estudo aí, avisem os colegas de vocês, passe para adiante essa informação, por favor, tá? Também a gente está com a semana de recuperação aberta, vai até segunda-feira ao meio-dia. É muito importante entregar as atividades para que vocês tenham como fazer a prova, né, presencial. Bom, por hoje que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? Vocês têm alguma dúvida da atividade, alguma pergunta que vocês querem fazer? Maravilha. Vocês podem passar essas informações aí para o pessoal da turma de vocês, por favor? Se vocês tiverem contato, é claro, né? Bom, então eu vou encerrar aqui por hoje, tá? A nossa reunião. Maravilha, Ana. Só manda uma mensagem lá, só avisa. Fala, ó, a gente está com semana de recuperação aberta, o professor pediu para avisar. A agenda 6 também é para fazer um formato de apresentação de slide, né? Eu vou disponibilizar a gravação também. Quem entrar lá vai saber como que é para fazer, né? Certo? Então, bom final de semana para vocês, tá? Espero vocês aí na aula semana que vem também. Obrigado pela participação. Um ótimo final de semana. Por nada, Laura. Até.